Olá pessoal, boa tarde. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é Leonildo Moura, sou presidente do Giral. Vamos iniciar mais uma live, né? Essa live falando um pouco sobre o evento Educar para Proteger, que é um evento que o Giral realiza desde o ano passado, um evento sobre abuso e exploração sexual. E hoje nós temos uma convidada mais que especial, Mana, né, mais conhecida como Mana. Ela é representante da rede de enfrentamento aqui de Pernambuco. E vamos lá, né? Vou chamar a Mana e a gente vai se apresentar e vamos começar a bater um pouco esse papo aí, tá? Vamos lá, vou convidar a Mana, um minutinho. Olá, Mana, boa tarde. Olá, meu querido, tudo bem? Tudo bem? Mana, tudo bem? Isso. Tá conseguindo ver direitinho? Mano, eu acho que sua tela tá assim, eu acho que você deve colocar ela na vertical. Porque as pessoas eu tô te vendo do lado. Peraí, deixa eu ver. Isso. Ficou bom? Agora ficou novamente na vertical. Tá troncho, né? É só você colocar na vertical. O celular em pé. Isso. Isso. Ficou. Isso, agora sim. Bom assim? Isso, agora sim. Tá me escutando direitinho? Tô sim, tô te escutando direitinho. Então, eu estava falando, né, antes de você entrar, dando as boas-vindas ao pessoal, dizer que essa live é um pouco para discutir, né, essa questão É um evento que o Giral realizou desde o ano passado, o Educar para Proteger, que foi um projeto, na verdade, financiado pelo SEDCA, pelo Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, com a temática do abuso e da exploração sexual. E aí, nós realizamos no ano passado o primeiro Educar para Proteger, que foi um evento que, durante quase um ano, a gente realizou atividades formativas dentro das escolas, com professores, e aí o trabalho final desse projeto foi uma exposição com esses resultados, né? Dessas crianças, desses adolescentes, com essa temática do abuso e da exploração sexual. Foi o primeiro Educar para Proteger. Realizamos aqui em nossa sede, convidamos estudantes das escolas municipais e estadual aqui do município e da região. Foi um evento bem legal, onde a gente pôde, né, envolver Conselho de Direito, Conselho Tutelar, toda a rede de enfrentamento aqui da região da Bacia do Goitá e de Glória do Goitá. E aí, esse ano surgiu a ideia, né, de fato, na verdade, já entrou em nosso calendário essa agenda do segundo Educar para Proteger. E hoje estamos iniciando nossa primeira live com o assunto, né, para tratar desse assunto, e convidamos a rede de enfrentamento do Estado para falar um pouco sobre essa temática. E aí temos a sua participação. Gostaríamos, primeiramente, de agradecer muito por ter aceito o convite de estar com o Giral discutindo um pouco sobre isso e de nos ajudar, né, com essa temática, que é uma temática que a gente trabalha muito aqui no interior, aqui na região da Bacia do Goitá, como a gente costuma chamar, né, aqui nossa região. Então é isso, nossa live vai discutir um pouco isso, sobre educar para proteger. E aí, mano, eu gostaria agora que você se apresentasse, né, falasse um pouco da sua história, da sua militância aí, e a gente entrar um pouco no nosso debate da nossa live. Tudo bem? Certo. Boa tarde, gente. Eu vou pedir um segundo para pegar o fone, eu acho que é melhor, né? Se eu colocar o fonezinho de ouvido, né? Porque aí Isso, não tem interferência.
E aí é isso, gente. A gente vai convidando outras pessoas a participarem, dizer que essa é a primeira live, né? Mas amanhã nós vamos ter uma outra, também já aproveitando, enquanto o Mana vai se organizando para convidar todo o pessoal nesse mesmo horário, com a professora Valéria Nepomuceno, que vai também discutir um pouco sobre a questão do abuso da exploração sexual em tempos de pandemia, né? Nesse novo cenário que estamos passando. E aí, Mana, tudo certinho? Tudo certinho. Eu tô achando um pouquinho inseguro aqui. Se acontecer qualquer coisa, eu boto de volta, tá bom, gente? Não, mas tá tranquilo, a gente está te escutando e está te vendo. Tá tudo Tá certinho. bom. Boa tarde novamente, né, a quem vai entrando. É um prazer a gente estar junto discutindo o tema, um tema difícil, né? O prazer de estar todo mundo em rede, todo mundo nessa articulação para esse enfrentamento, né? Eu sou Adriana Duarte, conhecida como Mana, sou coordenadora, uma das coordenadoras colegiadas do Coletivo Mulher Vida, que é uma ONG que atua no enfrentamento à violência sexual doméstica e sexista, né? E nós existimos desde 1991 com essa missão, né? Então, nós fazemos atendimento, nós fazemos campanha, nós fazemos formações nesse intuito. E é isso que nos junta à rede, essa articulação política maior que nos ajuda a compreender a questão da exploração sexual, mas também a estar em rede, né? Eu represento aqui essa rede bem linda, ó, vou mostrar aqui o nosso cartazinho aqui bem lindo, né? Rede de enfrentamento à violência sexual de Pernambuco, né? Essa rede que existe há muitos anos, né? Há mais de 20 anos, e que vem trazendo uma discussão para toda a sociedade sobre enfrentar, né? Lutar, combater a violência sexual, né? E a violência sexual, ela vai aí atingir esses dois aspectos da exploração sexual e do abuso extra e intrafamiliar, né? Então, eu sou socióloga, trabalho no tema, sou terapeuta também, educadora, e a ideia é que a gente hoje possa fazer essa troca, porque acho muito importante a campanha chegar até o interior, né? É uma meta nossa essa interiorização. Muito bom. E aí você já entrou, né, já falou um pouco sobre, traçou um pouco o que é a rede, e aí eu queria que você falasse um pouco mais. O que é, quem participa dessa rede, né? Quais são os integrantes dessa rede, o que de fato a rede faz. Você já falou um pouco aí, mas eu queria que você agora falasse um pouco mais, né? Adentrasse um pouco mais nesse trabalho da rede. E quem compõe a rede? A rede, ela é um conjunto de instituições, de aproximadamente 32 instituições, né? Algumas instituições estão se chegando, que atuam no enfrentamento à violência sexual, né? Diretamente, ou instituições que têm na sua missão, né, atuar no enfrentamento às violências e transversalmente à violência sexual. É uma rede que junta instituições governamentais e não governamentais, é uma rede mista, e que durante todos esses anos vem implementando uma agenda de controle social, de articulação, de diálogo, de discussão sobre o fenômeno da violência sexual, né? Então, caminhamos juntas com grandes redes internacionais e nacionais desse enfrentamento. Uma grande parceira nossa é o SEDECA Pernambuco, que está junto conosco na campanha esse ano, realiza conosco a campanha esse ano, o Conselho Estadual de Crianças e Adolescentes, Conselho Estadual de Direitos de Criança e Adolescente, que você conhece muito bem, vocês participam, né? Então, a rede, ela é, na verdade, uma junção de atores, de parceiros, que buscam somar esforços para que a gente tenha força política e de mobilização e de capital de recursos humanos e técnicos para que a gente faça discussões ao longo do ano sobre o tema da violência sexual. As discussões acontecem em formato de pleno, né? Então esse pleno ele é ordinário, acontece todas as últimas quintas-feiras do mês, e quem nos acolhe com uma parceria muito bacana é o Conselho Estadual, que mantém um espaço onde a rede de enfrentamento pode se reunir. Então, a gente se reúne na última quinta-feira do mês, todo mundo convidado, né?
E o desejo é esse, é que a gente paute, discute, e aí a gente tira uma agenda, a gente faz planejamento, né? Encerramos agora o nosso planejamento, mas é uma rede de articulação de várias instituições que atuam nesse enfrentamento a partir do atendimento, da mobilização, da informação, da formação, né? E da articulação política entre parceiros. Muito bom. Então, está junto com a gente várias instituições. Certo. E aí, Mana, eu trago um pouco que... desculpa, pode falar. E a coordenação que vem com a Secretaria de Desenvolvimento Social de Criança e Juventude, né? Com o meu querido Mac Douglas e Rafaela. O Centro das Mulheres do Cabo, com as meninas Wildiane e Sara nessa representação. Também, né? A Delegacia de Criança e Adolescente, com o nosso querido Ademir. Então, é um conjunto de instituições, 2 da sociedade civil e 2 do governo, né? Públicas, que a gente vai nessas discussões aí e tenta levar essa rede para que a gente não esmoreça nesse enfrentamento. Muito bem. E aí eu ia falando, né, que nós, inclusive o Giral conheceu a rede a partir da parceria com o Canal Futura, né, com Cíntia Sarinho. Nós temos uma parceria de décadas, na verdade, desde a fundação do Giral, que nós temos uma ligação, uma parceria muito grande com Cíntia, com o Canal Futura. E aí nós começamos a conhecer, até mesmo já participamos de algumas reuniões da rede, mas aí eu queria saber se a rede tem essa atuação e essa preocupação na atuação no interior, interiorizar, né, como você já falou, né, com essa relação com o interior, com os conselhos, com as organizações que estão mais distantes da capital e principalmente aquelas que estão lá no sertão, né, que nosso estado é muito extenso e aí tem algumas dificuldades, mas como também incluir essas instituições, esses atores que trabalham, né, com essa temática dentro dessas discussões da rede. Eu acho que essa inclusão é um desafio de toda a sociedade, onde tem seres humanos, a gente tem uma dificuldade de se incluir, né? A gente precisa ser mais acolhedor do outro, né? Então, incluir outras pessoas nessa luta é fundamental, né? Porque ela não é uma luta de 1 ou 2 parceiros, ela é uma luta de sociedade, né? Ela deveria ser uma luta de Estado, né? E na medida que o Estado constrói suas políticas públicas de enfrentamento. O que a gente observa é que quanto mais você se afasta das capitais dos estados e das nações em toda parte do mundo, maior é a vulnerabilidade para as violações de direitos, né? Maior é essa rede de proteção, né? É maior essa fragilidade dessa rede de proteção. Então, as articulações políticas, muitas vezes, elas acabam sendo sufocadas por demandas cotidianas bem concretas de atendimento direto, né? De estar ali, por exemplo, no seu município. Eu faço parte de uma instituição que atua dentro do município de Olinda, abrangendo alguns municípios no entorno, né? Então, a gente sabe a dificuldade que é manter atendimento num cotidiano, né? E diante de uma realidade tão difícil que está aí, e ainda se articular com outras instituições. Por outro lado, também é difícil que as outras instituições busquem expandir sua lógica de atuação para os interiores, para os sertões, em se tratando de Pernambuco, né? Pernambuco tem diversas, né, áreas que vai do litoral ao agreste a alguns tipos de sertões, né? Então, você precisa ter um olhar mais pulverizado para o Estado e para o país, né? Então, o desafio é a gente conseguir, fechar essa nossa articulação e a gente poder atuar de forma mais conjunta com os municípios do interior, né? Massa. Mano, eu só pedi para tu baixar um pouquinho o celular para a gente conseguir te ver melhor. Só... Isso, agora... Agora sim, tá perfeito. Deixa eu fazer um ajuste aqui no processo. Espera aí. Um minutinho, gente. Vamos aprendendo. Calma. Essa é a tecnologia, né? Nos ensinando a utilizar isso. Mandar um para Ibaúba, que está conosco aqui,
Estamos juntos nesse enfrentamento, muito bem, o pessoal do CRES, Timbaúba, a Cíntia Sarim também está na live, nos acompanhando. Aos educadores do Giral, que também estão na live. Albevânia, Elisângela. Melhorou? Isso, melhorou sim. Tá ótimo. Pronto. E aí, Mana, falar desse trabalho, né? Existe um legado enorme da rede, a rede tem uma influência e uma importância muito grande aqui no nosso estado. Eu creio, né? Eu creio que seja uma das primeiras redes, né? A nível de Brasil. E aí eu queria que você falasse um pouco se a rede tem influência na construção de políticas públicas e como isso se dá, como isso acontece. Você, inclusive, já falou um pouco, né, a participação do SEDCA e vários outros órgãos, então, com certeza, existe essa incidência, mas eu queria que você falasse um pouco como se dá esse processo. Entre as políticas públicas, deu uma cortadinha, assim, Isso? Isso, assim, se tem influência na construção de políticas públicas. Certo. A rede, sim, a gente busca fazer as discussões a partir das concepções, né, que acontecem no mundo todo sobre violência sexual. Nos últimos 20 anos, nós fomos desenvolvendo, aprimorando ferramentas de análise sobre o fenômeno, né? Muita coisa foi produzida, né, em várias partes do Brasil, e o Brasil, inclusive, é um referencial. Em 2008, nós sediamos o encontro, o terceiro congresso internacional, terceiro congresso mundial de enfrentamento à violência sexual no mundo. Então, foi um momento muito importante. Então, o Brasil em si, ele tem uma construção conceitual muito importante dentro do fenômeno, o que nos traz para essa ótica de atuação a partir de um local de referência. E as redes, sobretudo as redes estaduais de enfrentamento, elas surgem dentro da lógica dos planos da política de enfrentamento à violência, né, da política nacional de enfrentamento à violência e dos planos estaduais e municipais de enfrentamento à violência. Quase todos os municípios no Brasil construíram, ao longo desses 20 anos de atuação de diversas redes, construíram os seus planos municipais. Então, a rede ela tem uma inferência política a partir do momento que ela junta um conjunto de instituições que já atuam nesse enfrentamento. Essas instituições, por vezes, disponibilizam recursos técnicos, recursos humanos, recursos financeiros, recursos metodológicos, a exemplo do Canal Futura, que construiu toda uma série que traduziu as descobertas e olhares de diversas instituições num conjunto lúdico para transmitir informações sobre a violência sexual, que é a série Que Exploração é Essa, e agora já vem a série Que Corpo é Esse, né? Então, tudo isso nos ajuda a articular os municípios e, ao longo desses 20 anos, nós temos levado essa discussão não só na ocasião da campanha, mas nós temos feito formações disseminando esse conjunto de expertise. Então, por exemplo, fizemos toda a discussão junto a quase todos os municípios de Pernambuco sobre o enfrentamento à violência e a construção dos planos municipais, né? Há mais de 10 anos que a gente vem aquecendo. Então, depende muito dos aportes que chegam à rede aquele ano, mas a rede reúne instituições que já atuam no enfrentamento, né? O SENDEC, Centro das Mulheres do Cabo, Coletivo, Casa de Passagem, Canal Futura, Adolescer, né? Eu cito já todo mundo aqui, né? Quem mais, meu Deus? As secretarias, sobretudo as secretarias de Infância, Juventude e Assistência, têm sempre, né, marcado uma presença constante na rede de enfrentamento, né? As delegacias especializadas. Então, as universidades, né? A gente tem o GCRIA, que participa profundamente, a gente tem o processo da Universidade Rural com o professor Humberto. Então, tudo isso, na verdade, é um conjunto, né, de instituições que pensam essa política e que saem nas suas
ações micro e macro para essa implementação, né? A gente transforma isso em política pública dentro dos municípios, porque também nós acompanhamos, né, o plano estadual de enfrentamento à violência sexual, que depois de um tempo passou a ser decenal, foi agora até 2017, estamos revisando e vamos fechar o segundo decenal do plano de enfrentamento à violência sexual. Perfeito. Foi um recorte muito bom que você trouxe. E aí, só para fazer alguns registros, mana, vou falar aqui o nome de algumas pessoas. Eu estou aqui fazendo a fila, e aí eu vou citar o nome de algumas pessoas que estão nos acompanhando, e aí mandar um abraço e agradecer a esse pessoal. Rosana França, do coletivo Mulher Vida. Márcia, do Serviço de Convivência de Timbaúba. Sandra, do CREAS de Timbaúba também. Rosana Queiroz, CREAS Timbaúba. Moema, assistente social de Timbaúba, e a professora Valéria Nepomuceno, da UFPE, do GCRI. Mandar um abraço a todos esses. A Aline também, do CREAS Macaparana, está aí nos acompanhando, e Andressa, do coletivo Mulher Vida. Um abraço, uma boa tarde para vocês, e que bom que vocês estão aqui também nos acompanhando e que possam também interagir, né? Fazer com que esse diálogo seja mais proveitoso ainda, né? E aí, trazendo Mana, que tem uma bagagem muito grande, eu já pude participar de alguns seminários que você estava, saí de lá com muita informação, com certeza pude trazer muito disso para a nossa realidade aqui no município, aqui em Goiás e na região, que a gente tem esse trabalho a nível regional, aqui na Bacia do Goitá, e dizer que muitos aprendizados são a partir desses encontros que a gente participa e que eu já pude participar com você, como eu falei. Também a Dilson Rodrigo, do Conselho Tutelar, só não colocou de onde, mas também está participando conosco. E aí, Mana, continuando, você citou algumas ações e algumas coisas que a rede já realizou e vem realizando, mas eu queria saber se você destacaria algum destaque, faria algum destaque em alguma interferência que a rede proporcionou, realizou, que você acha que valeria um destaque. Sim, né? E foi muito bom. Você vai estar, eu vi que você tem uma agenda com a professora Valéria Nepomuceno, né? Então, isso vai poder ser aprofundado, mas a gente vem nesse diálogo, GCRIA, vem mapeando, né, fazendo um diagnóstico dessa situação do enfrentamento à violência sexual em Pernambuco. Então, isso para a gente vai ser um marco muito importante. É muito difícil você construir políticas que você possa ter leituras e diagnósticos qualificados e bem apanhados de uma determinada situação. No Brasil, a gente não tem a cultura de produzir estudos né, anteriores a ações políticas, o que gera muitas vezes um prejuízo, né? Então, isso é uma ação que a rede, sempre que a gente consegue fazer isso, a gente faz assim de forma muito importante. Acho que a rede ela foi fundamental na discussão, né, do enfrentamento ao tráfico de pessoas, na medida que ela propõe informações. Há 3 anos, 4 anos, nós fizemos um conjunto de formações no enfrentamento ao tráfico de pessoas. A rede ela traz um conjunto assim, muito importante de uma discussão para o enfrentamento pautada em conceitos científicos, né, em diálogos profundos com instituições que têm práticas positivas, né, e que estão ali garantindo todos os direitos da criança e adolescente. A gente sabe que isso é muito difícil, né? Então, a gente conseguiu trazer para uma formação conosco Caroline Arcari, que traz todo um diálogo sobre essa proteção ainda bebê, com todo o kit, né? Pipififi, né? Então, a gente consegue trazer isso para uma formação o ano passado, o ano retrasado, né? Sobre uma discussão de ponta que está acontecendo, né? Então, eu acho que a rede, fica difícil você pontuar um momento. Me lembro muito a importância da atuação em rede para o fomento do plano nacional e dos planos estaduais e do plano estadual e dos planos municipais.
Uma ação que eu acho que foi muito exitosa foi a discussão do enfrentamento à exploração sexual no ambiente do turismo, né? Levando a discussão do Decode, ainda com Childhood, a rede de enfrentamento, Secretaria do Turismo, Impetu. Então, e que passamos uma formação com aproximadamente 80 municípios da região metropolitana, abarcando o sertão, agreste litoral, né? Uma formação muito importante voltada para o Decode e para o Trade, não era uma formação para os atores sociais, que geralmente acontecem, né? E a importância da rede em andar na discussão pelos direitos da infância em conjunto com o Conselho Estadual, né? Porque aí você cria um bloco de ações naquela localidade, naquela atmosfera, vamos dizer, de violação, você também cria uma atmosfera que anda, né, conjuntamente, né, com a questão do enfrentamento. Perfeito. E acho que fundamental é a ideia de que a rede não é de ninguém. Isso, para mim, é que é muito importante. Várias instituições já passaram pela rede, mas a rede não tem uma cara de determinada instituição, né? Os plenos são muito decisivos, são muito importantes, né? Então, eu acho que é por aí. É estar todo mundo junto, sem eu ter que vestir a camisa do outro e perder a minha identidade, né? Perfeito. Perfeito, muito bom. E agora, mano, eu gostaria que você fizesse um recorte. Claro que os dados, eles vão mudando a cada dia e não se tem eu creio que não se tem alguma pesquisa com alguns dados mais atualizados, mas eu queria que você pudesse falar um pouco, trouxesse para a gente como o Pernambuco está considerando a nível nacional, né, e como estamos relacionados ao abuso e à exploração sexual. Mesmo que você não vai trazer pesquisa, mas que você trouxesse um recorte de como estamos, se estamos bem, se ainda falta muito, claro. Se faz muito, mas a gente percebe que, por mais que se faça, existem algumas fragilidades que a gente precisa melhorar, e aí eu queria que você fizesse esse recorte do nacional e como nós estamos hoje no nosso cenário. Bom, é importante dizer que o nosso cenário, ele sofre uma transformação muito grande nos últimos 3 anos, né? Com a saída de um governo que fomenta uma questão de direitos da mulher e de políticas, né? Muito organizadas e amarradas no enfrentamento à violência, como política de enfrentamento à violência sexual, política de enfrentamento à violência doméstica, política de enfrentamento ao tráfico de pessoas, né? Um conjunto de políticas que vão se fortalecer e garantir, junto a isso, né, planos e serviços para alcançar essas metas de enfrentar a violência doméstica, sexual, sexista, urbana, né? Então, nesse cenário, que é um cenário fragilizado dos serviços e políticas, e um cenário onde você tem um aumento das falas de ódio, de preconceito, de discriminação, de feminicídio, de machismo, né? Você tem um governo que faz uma fala um pouco ambígua, né, de direitos da mulher, né? Reduz o que antes era um ministério, né? Cria situações de fomento a determinadas violações de direitos, né? Depredar a natureza, porque o homossexual não pode existir, o gay não pode existir, né? Então, você tem um cenário que alimenta as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas negras, né? Pessoas LGBTQI+, né? Que aí é aquela sigla que junta as pessoas intersexo, né? Então, você tem um conjunto de situações que vão favorecendo essa violência. E aí você tem um sistema que vai sofrendo um desmonte. Então, os dados são sempre dados muito relativos, mas eu vou te passar aqui bem direitinho, que eu fiz uma filinha bem linda aqui, tá no release maravilhosamente bem, depois a gente disponibiliza, mas em Pernambuco, comparando os meses de março e abril de 2019 com os mesmos meses de 2020, já se soma 53% de aumento de denúncias dos diversos tipos de violência sexual, né?
o Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos apontou que o Disque 100 recebeu cerca de 50 denúncias por dia de violência sexual, né, contabilizando aí 17 mil ligações em 2019. O que é danoso disso? Nós não temos ainda o retorno dos encaminhamentos dessas 17 mil ligações, né? E se a gente for fazer um comparativo com anos onde as campanhas estavam muito fortalecidas, você também via ali quantos casos foram enfrentados, as denúncias nas GPCAs e por aí vai, né? Isso. E aí a gente tem o seguinte, 80%, levantamento atual, 80% das vítimas são do sexo feminino e 20% do sexo masculino. Tudo isso, se eu vou olhar para esta menina negra, mais pobre, da periferia e das comunidades, e das áreas que estão mais distantes dos centros urbanos e onde a cidadania está mais fortalecida, eu posso perceber que esses números eles não vão me dar uma visão exatamente do que acontece, porque o serviço de atendimento às vítimas tem sido desmontado cotidianamente, o que leva as pessoas, primeiro, a não identificarem corretamente que tipo de violência foi essa, onde ocorreu, quais são as outras pessoas da família que estão inseridas, né? Que me ajuda a fazer um mapeamento melhor. Você não tem aí um serviço que, de fato, consegue dar suporte, porque os serviços estão precários, você tem grandes guerreiros que estão hoje no Sistema Único de Assistência Social, lutando para fazer atendimentos mais qualificados, né? Então, você tem uma subnotificação, porque você tem, por um lado, o serviço que não comporta, por outro, a população que deixa de acreditar na eficiência do serviço. E sabe que denunciar uma violência ainda é um ato de exposição, sobretudo nos municípios do interior, né? Então, você acaba passando uma mensagem para a sociedade. Não denuncie, né? Resolva conforme suas possibilidades cada um. E isso a gente vê constantemente nesse governo, né? Só finalizando, se você pegar um exemplo com a Covid, com a forma como o governo diz para as comunidades para elas não ficarem em casa, porque elas não podem, porque elas vão morrer de fome, quando eu e você sabemos que é função do Estado garantir que as pessoas nas suas casas tenham uma alimentação e tenham primeiro segurança alimentar, depois segurança da sua vida, depois a segurança, né, sua vida e sua saúde, né? Então, o que é que a gente percebe? A gente percebe que o Estado se distancia, né, dessa tutela nesse enfrentamento. E aí você tem os municípios que não conseguem suportar o preço alto dos serviços, porque se pensa em gastos públicos, não em investimentos sociais. Exatamente. Né? Eu penso que eu estou gastando com a população e não investindo na população. Exatamente, é isso mesmo. Você já falou um pouco, mas eu vou tentar reforçar um pouco, né? E aí eu queria que você falasse, mas antes, só mandar mais um alô aí para o pessoal que está nos acompanhando, né? Adilson Rodrigues, que eu já falei, né? Do Conselho Tutelar, mas na verdade ele é do CREAS de Timbaúba, psicólogo. E o Diane Lima, sendo das Mulheres do Cabo, mandar um abraço para ela. Mel, do Coletivo Mulher Vida. Suzete, gerente de proteção social especial de Timbaúba. E o nosso presidente aqui, em Glória do Boitá, Gilson Amaral, presidente do Condica, daqui de Glória do Boitá, nosso parceiro de muitos anos aí, está conosco nessa luta diária. Sim, mana, e aí, você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você adentrasse um pouco mais sobre quando você fala o desmonte, né? O desmonte das políticas públicas, se ela tem influenciado diretamente esse aumento, né, de casos de abuso de exploração sexual. E aí você já traz um pouco fechamento de órgãos, né, de atendimento, fechamento de CREAS, de CRAS nos municípios menores, e aí dificulta mais ainda
essa identificação, esse direcionamento dessas crianças e adolescentes que estão vivenciando esses abusos, né? E aí eu queria que você falasse mais um pouco sobre esse desmonte e como, de fato, ele também influencia, né, nesse aumento da violência sexual, que já está aumentando, né? A gente já tem casos, já tem dados disso, e aí, mais para frente, a gente vai poder ter eu creio que a gente vai poder ter números, né, mais atualizados desse cenário que nós estamos vivendo atualmente e como vai ser mais para frente. É, a gente vê um cenário de redução nesse investimento, né, em políticas públicas, e aí você vê a desconstrução do sistema de garantia de direitos, né? Isso é uma tática muito interessante que o governo usa, porque se ele destrói, fica vazio. Você destrói uma casa, ficou vazio. Todo mundo passou, ontem tinha casa, hoje não tem mais, todo mundo começa a cobrar. E aí, vai fazer o quê? Né? Quando ele desconstrói, todo dia ele tira um tijolo, as pessoas vão se acostumando com aquela paisagem de ausência, né? Até que se acaba, até que aquilo se extingue, né? Até que eu trago a extinção de um serviço, alegando a falta de uso, a falta de eficiência e por aí vai, né? Então isso é uma coisa muito séria. E aí não dá para a gente falar desse cenário de política sem apontar uma questão governamental, né? Isso. Que é a forma como o governo observa o enfrentamento à violência sexual. Veja só, você não tem, concretamente, nenhuma ação específica que o governo traz para fomentar uma política de melhor atendimento, por exemplo, às meninas grávidas na adolescência. Não é? Você não tem o mapeamento hoje de quantas casas tem adolescentes ou crianças que estão em situação de vulnerabilidade à Covid, por exemplo. Por quê? Porque o governo ele faz um enfrentamento. Um pequeno exemplo, o enfrentamento da Covid, ele faz tão verticalmente que ele não dialoga com os municípios. Ele não dialoga com o CRAS do município, porque o CRAS do município conhece sua população mais vulnerável. Então vai poder compor melhor o enfrentamento. Que a ótica do enfrentamento é garantir direitos para a população não se expor, não é? Então, a partir do momento que eu vou construindo uma interação vertical, que eu começo eu desmonto um sistema e eu não tenho outra coisa para oferecer, eu tenho um fomento a falas de feminicídio, de machismo e de patriarcado, e um cenário de retrocesso muito grande em relação aos direitos das mulheres. Então, um recorte que a gente vai dar aqui é o aumento do feminicídio nos últimos 2 anos, né? Mais de 200%, né? Sobretudo no interior. Então, isso faz com que esse cenário ele se agrave. E aí, se eu tenho a rede que não está articulada, Ministério Público, com o CRAS, com o CREAS, porque quem deve receber a demanda de média e alta complexidade são os CREAS, né? Que estão mais equipados. O sistema de saúde, se o sistema de saúde, veja, se a enfermeira do posto de saúde não quantifica a menina de 12 anos grávida como violência sexual, como que o dado pode ser confiável? Entende? Então, eu acho que é um momento onde essa rede está começando a apresentar grandes fragilidades. A população que é usuária dessa rede resposta do Estado para o enfrentamento à violência sexual. Bem, tá, voltou. Tô te escutando. E as pessoas têm buscado alternativas, né? As pessoas estão reinventando. Então,
a nossa ministra, secretária da Mulher, vai, doutora Damares, e diz: é porque as meninas não usam calcinha. Bom, existe um conjunto de informações e ciência construída no tema. Não é porque não se usa calcinha, não é produzindo centenas de calcinhas que você vai enfrentar. Claro, a calcinha é um objeto indispensável da proteção do corpo contra qualquer coisa, contra calcinha, cueca, roupa, calça, né? Contra bactérias que estão lá fora, mas não é isso o caso, né? Então você tem uma rede que vai cada vez mais apresentando essa fragilidade, e aí é muito difícil, porque você precisa de defensoria, Ministério Público, CREAS, CRAS, as escolas muito bem equipadas, as secretarias de Educação e Saúde conversando sobre sua população naquela comunidade, né? Entendi. O pessoal está dizendo que travou um pouco, eu estou acompanhando aqui, diz que travou a nossa conexão, mas voltou. Mas agora tá tudo bem, né? O pessoal está falando que está travando um pouco, mas está voltando. Aí, mano, eu queria que você falasse um pouco agora. A gente sabe que nós já estamos, né, 11 de maio, temos aí logo à frente, né, dia 18 de maio, e eu gostaria de que você falasse um pouco qual a temática desse ano da campanha 18 de maio e como a rede, já que normalmente, né, os municípios, a rede, o Estado realizam caminhadas, né, tem uma série de eventos e atividades que fazem, mas só que esse ano não pode fazer por conta da pandemia. Eu queria que você falasse um pouco desse tema e como a rede vai trabalhar esse tema esse ano. Bom, eu fechei aqui para pegar o tema, né? Mas vou tentar mostrar aqui para vocês um pouco a logozinha do tema, né? Uhum. Cadê meus direitos? O desmonte das políticas de assistência favorece a violência sexual, né? Eu acho muito boa essa comunicação atual, né? Porque a gente vai aprendendo, viu, minha gente? Mas assim, é uma pergunta dos adolescentes, né? Eles estão nos perguntando: cadê meus direitos, né? A partir de tudo isso que a gente conversou, né? Cadê meus direitos nessa garantia desse enfrentamento, né? E aí esse desmonte, ele favorece a violência sexual. Por que ele favorece? Porque a violência sexual, ela é uma violência de alta complexidade. Quando ela acontece uma única vez, ela já gera danos incalculáveis, né? E a gente também precisa entender que cada ser humano é distinto nas suas resiliências, né? Então, uma pessoa pode se abalar muito com uma violência, o outro não, mas quando a violência sexual acontece, ela vem carregada da violência física, da violência psicológica, da violação da minha dignidade sexual, né? E a sexualidade é uma energia que está em mim do dia que eu nasço ao dia que eu morro. Então, eu estou toda a minha vida com a minha energia sexual ativa. Eu engano quem acha que o idoso ou a criança não tem sua energia sexual, né? Não é sexo, é sua sexualidade, né? Então, qualquer coisa que viola essa energia, ela traz uma marca profunda para toda a nossa vida, porque em todo momento eu estou em contato com essa minha energia, né? E a sexualidade é a forma que eu me expresso com o outro, é a forma que eu tenho de mostrar afeto, é como eu abraço, é como eu estou juntinho, é como eu olho para o outro, é como eu respeito o corpo do outro, é como o outro respeita meu corpo e eu exijo que meu corpo seja respeitado, né? Então, quando você está falando de violência sexual, está falando de uma coisa que precisa de longa duração nos atendimentos, né? E aí o SUAS traz nas suas normativas de atendimento, em situações crônicas ou agudas, um atendimento de mais ou menos 6 meses, né? Quando a situação é crônica, 6 meses é o mínimo, né? Um atendimento multi e pluriprofissional, então eu preciso de pedagogo, de assistente social, de psicólogo, de advogados, eu tenho um conjunto de médicos, de legistas, né? Eu tenho um conjunto, essa rede ela tem que ter um fluxo
que vai passando para cada um na sua tarefa, né? E você tem técnicos que devem estar capacitados para além de suas formações técnicas e universitárias, porque é um tema que você vê pouco na universidade. Então, é muito caro formar um técnico, né? E quando o técnico não é inserido na rede, a rede fica frágil, né? Então, a falta do constante investimento nas políticas públicas de fortalecimento da redução da desigualdade social, do combate à miséria e à pobreza, geram impactos diretos nas pessoas, aumentando a sua vulnerabilidade à violência sexual. Por quê? Porque a violência sexual ela é muito cultural. A gente, para cada 100 abusadores, o LACRE, Laboratório da Infância da USP, com a professora Maria Amélia Azevedo, trazia que para cada 100 abusadores, 3 são pedófilos. A pedofilia não é a regra. A regra é uma cultura machista, né? Então, eu estou lidando com um número maior da população para isso, né? Então, eu preciso que esse conjunto de políticas compreenda que são milhares de vítimas, centenas de vítimas. Eu não posso manter um conselho tutelar que não tem um psicólogo, que não tem um assistente, um CREAS, um CRAS, uma unidade de apoio na escola, uma unidade de apoio na universidade, uma unidade de apoio no posto de saúde, né? Eu não posso. E que hoje a realidade, né, mano? Eu acho que a realidade de muitas cidades é exatamente isso que você está falando, né? E eu quero aqui deixar assim, um abraço muito grande aos profissionais do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social, que junta essa perseverança, essa garra, né, em especial as assistentes sociais que têm essa formação nessa garantia de direitos, né, e eu sei que é muito difícil, então eu estou pontuando, não é a carência de profissionais, é a carência de equipamento e estrutura para trabalho digno também para esses profissionais, né? O que acarreta muitas vezes o adoecimento de todos nós que estamos nesse enfrentamento, né? Por vezes você perde um excelente técnico, porque é muito difícil. Você está ali, veja, um médico opera um paciente cardíaco, saiu dali, não tem um respirador, ele morre. Exato. Né? Quer dizer, o mais difícil você fez, que é a vítima confiar no sistema e denunciar. Para mim, isso é o mais difícil. A vítima pedir ajuda. Muito bom. É isso Porque mesmo. nós damos muitos sinais para as crianças ficarem caladas. Nós não queremos ouvir as crianças quando elas denunciam. É preciso que elas sejam assim insistentes, porque elas choram, elas pedem ajuda, elas têm olhinhos tristonhos, e a gente finge que não vê. Finge que ali não está acontecendo nada. E aí elas vão, rompem uma barreira de desconfiança no adulto e pedem ajuda. E aí você tem um profissional que se equilibra para que essa criança tenha o melhor atendimento possível. E aí você tem uma rede que o profissional quer, mas não tem estrutura nem equipe, né? Então, muito difícil. Muito bom. E agora, acho que a gente está chegando ao final. Eu gostaria de pedir que você desse assim, alguns conselhos, sugestões, dicas, né, para nós que somos de organizações da sociedade civil. Daqui do interior de Pernambuco, eu trago um pouco mais isso para a gente pegar essa experiência, né, essa vivência que a rede estadual, e que para a gente é um modelo a ser seguido. Eu acredito que muita coisa que a gente faz aqui, que a gente realiza, vem muito dos aprendizados que eu pude ter, né, observando e participando dos eventos que a rede realiza, inclusive, como já falei, com Cíntia Sarino, do Canal Futura, ela traz muito essa vivência da rede, então acho que isso é fundamental. E aí eu queria que você desse algumas sugestões para nós, de organizações, e essas redes, que você falou muito bem aí, que de fato, no município, né, a rede, a gente fala muito aqui, vamos fortalecer a rede municipal, a rede precisa estar funcionando bem, para que a gente faça um encaminhamento devido, que essa criança e adolescente seja atendido e tenha, de fato, os devidos atendimentos, né?
Mas aí também não é fácil, a gente não se tem essa perfeição nessa rede, mas eu queria que você frisasse um pouco em alguns conselhos, de fato, de como a gente seguir aqui, né, no interior, como você, inclusive, já traçou, que no interior, né, nos interiores, a tendência é que algumas coisas, né, algumas políticas não aconteçam ou aconteça de forma mais fragilizada, né, quando a gente se distancia da capital. Sim. Primeiro, eu acho que a rede ela tem uma coisa bem interessante, né? Um conjunto de instituições, né? Então, Canal Futura, Caritas, Casa de Passagem Ana Vasconcelos, SENDEC, Centro Dom Helder Câmara de Ação Social, Centro das Mulheres do Cabo, a CHESF, o Coletivo Mulher Vida, o CREAS Ana Vasconcelos, CREAS Olinda, CREAS Espinheiro, DPCA, GCRIA, UFPE, Grupo Adolescer, o IMIP, o IDEC, Instituto Dom Helder Câmara, KNH Brasil, OAF, Organização de Auxílio Fraterno, Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Secretaria da Mulher, CERT Senato, Visão Mundial, Secretaria de Assistência Social de Jaboatão e Plan Internacional. Veja, um conjunto de instituições, né? Mas são muito poucas, então a gente está chamando mais gente para fazer parte dessa rede, né? Eu acho que essa sua colocação, essa sua ação, girar o vínculo, essa energia, né, de fazer parte dessa discussão do enfrentamento à violência sexual e não só fazer parte, não fazer parte de qualquer forma, fazer parte da maneira correta, né? Por que correto? Porque está na rede? Não, porque a gente está se somando, a gente está chamando todo mundo, né? E aí a gente tem a impressão que a gente diminui um pouco esse peso e a coisa fica mais suave para a gente caminhar juntos, né? Eu diria que estar nessa rede é um constante aprendizado, mas eu queria dizer uma coisa a você. Eu acho que as capitais do Brasil precisam aprender muito com os municípios do interior. Por quê? Porque os municípios do interior, eles reúnem uma resiliência, uma capacidade de sobrevivência fundamental para que outras pessoas conheçam, né? Para que outras pessoas percebam, por exemplo, é muito mais complexo você falar desse tema aí agora, né? Em Glória de Goitá, na Bacia de Goitá, com toda uma concepção de pessoas que querem discutir, mas também com a vulnerabilidade de direitos muito grande, né? Então, as ferramentas que você tem estão mais escassas. No entanto, eu acho que isso me ensinou, as formações no interior me ensinou, e eu sou de família de Amaragi, sou esposa do pessoal, né? Sou esposa de um advogado de Surubim, trabalho indo para os interiores por vezes, porque, né, a nossa articulação pede, e o que eu vejo é uma capacidade muito grande de se reinventar, sabe? E de sobreviver, né? Com aquilo, o milho ficou seco, eu faço cuscuz, né? Então eu diria para os municípios do interior que a gente precisa se somar, gente. E que coisa maravilhosa essa ferramenta da internet. Que coisa maravilhosa que nos conecta, independente de você ser da capital ou do centro, ou do interior, né? Então, eu acho que a mensagem que fica é que a gente pode fazer um trabalho no enfrentamento à violência sexual, com muita responsabilidade, sabendo até onde vai os meus limites e as minhas competências, aonde eu preciso do outro parceiro, e aí eu já te adianto sempre, a gente precisa do outro parceiro, né? Porque é um trabalho que mexe com a nossa alma. Ele nos provoca nas condições mais íntimas de um ser humano, né? E provoca marcas que não precisariam estar ali. Né? Então, fazer esse movimento de se somar nessa onda de combate à violência sexual é também adotar uma postura de vida. E, às vezes, envolve, né, um comportamento, o autocomportamento de favorecer direitos, de coibir violações, de ter uma atitude de denúncia. E eu não poderia deixar de dizer às pessoas, denunciem. Pense que se você for
aquela pessoa que está sendo vítima, como você gostaria que lhe tratasse? Será que você não necessitaria que sua vizinhança denunciasse um pai, um avô, uma mãe, um padrasto violador? Então, pense que você, que é testemunha, é a pessoa que tem maior capacidade de denúncia, né? E aí, gente, as denúncias anônimas acontecem para o Disque 100, a gente dá os endereços, porque geralmente a nossa vizinhança a gente sabe onde mora, o nome, a gente denuncia endereço, o nome de vítima, nome do abusador, a gente procura reunir todos os dadinhos, né? Anota antes numa folhinha de papel, é sigiloso e faça a denúncia. Desculpa. Tá, Mana, eu gostaria de te agradecer muito, dizer que foi um aprendizado, foi uma troca muito, muito legal, gostei muito mesmo, com certeza vai nos ajudar a pensar muitas coisas, muitas ações aqui. Essa é a nossa primeira live, né? Eu espero que a gente possa ter muitas outras pela frente, né? Trocar essas experiências, eu acho que foi fundamental para a gente. E aí só fazer um recorte, né? Dizer que foi nossa primeira live sobre a atuação, o nosso tema foi a atuação da rede de enfrentamento à violência sexual infantil em Pernambuco. Nossa convidada hoje, né, Adriana Duarte Araújo, mais conhecida como Mana da rede, representando aí a rede, o colegiado, a coordenação da rede. E já deixar aqui o convite, né, aproveitar, Mana, para deixar o convite para amanhã, o pessoal também às 16 horas, né, 4 horas, com a professora Valéria Nepomuceno. A temática vai ser abuso e exploração sexual infantil nesse tempo que estamos vivendo, né, em tempos de pandemia. Então, trazer e fazer um pouco essa análise de como está essa situação, né, trazer essa experiência da professora, né, com o GCRIA, né, que ela coordena. Então acho que também vai ser uma discussão muito legal, que a professora inclusive faz parte da rede, né, colabora aí com vocês. Sim, sim. Gente, fora de série. Eu queria só dar boa tarde para todos, agradecer muito, pedir às pessoas que joguem muitas energias positivas para a nossa querida secretária da rede, Rosana França, que vai fazer um procedimentozinho de saúde, e a gente vai desejar, assim, né, a todo mundo que nesse momento está precisando de saúde, assim, uma bola de energia positiva bem legal, viu? E dizer que você é uma pessoa incrível, com essa energiazinha, assim, gentil, doce, né? Muito importante para o enfrentamento. Um grande cheirão para vocês, foi um prazer. Muito obrigado, geral agradece, Mana, a você, a toda a rede, e dizer que nós estamos aqui no interior, aqui em Glória do Goitá, nos colocar à disposição para o que for preciso, o que precisar de realizar em parceria. Nós queremos muito nos aproximar ainda mais da rede. Nossa gratidão, muito obrigado e a gente se vê. Beijo. Tchau.